Os cuidados para evitar acidentes, principalmente com as crianças neste período de férias. Esse é o tema da entrevista especial de hoje, do Band Cidade, com o Cláudio Nicolini. Olá, Renato. Julho é mês de férias escolares e a época em que o vento leve convida para soltar um papagaio, soltar pipa, quem nunca fez isso? Ou juntar os amiguinhos que estão em férias para brincadeiras na casa dos pais. Mas é preciso cuidado, o perigo pode estar onde menos se imagina. O tenente do Corpo de Bombeiros, Lucas Alexandre Gonçalves, de Taubaté, o entrevistado deste sábado aqui do Band Cidade, vai falar um pouco mais sobre os riscos de acidente. Tenente, obrigado pela atenção com o Band Cidade. Eu gostaria de começar, Tenente, questionando se há um aumento de ocorrência nessa época do ano, principalmente envolvendo crianças, adolescentes, serviço de resgate. Aonde que mora o perigo realmente para essa moçada? Exatamente, Nicolini. Nessa época do ano, devido às férias escolares, as crianças que estavam sob os cuidados das escolas, com professores, eles passam a estar em casa, às vezes brincando na rua. Então, há realmente um aumento até de ocorrências relacionadas a crianças e adolescentes nesta época. Os perigos, eles ocorrem, o Corpo de Bombeiros divide em três principais ambientes, o ambiente doméstico, o ambiente de lazer e as vias públicas, Então, são esses três lugares que normalmente estarão as crianças e que ocorrerão alguns acidentes, caso os adultos não tomem cuidado. Agora, em caso de acidentes domésticos, vamos começar por aí. Muitas vezes a criança cai brincando no quintal e às vezes quebra um braço, tem uma fratura. E os pais, na ânsia de levar essa criança rapidamente para um socorro, pega às vezes de qualquer jeito, quer botar no carro, levar para o hospital. Isso pode ser pior? Em caso de você ver de um trauma, de um acidente, de uma queda, o melhor a fazer é chamar o Corpo de Bombeiros? Isso, pode ser pior. Na verdade, o melhor a fazer é ligar o 93, porque a gente precisa imobilizar essa fratura, E o Corpo de Bombeiros, através de sua unidade de resgate, que possui homens capacitados para isso, ele vai executar esse serviço de melhor qualidade. Então, a gente aconselha que os pais mantenham a calma, ligam o 93 e passem maiores informações possíveis do acidente e do local, para que o Corpo de Bombeiros possa chegar o mais rápido possível. Hoje a média de tempo de chegada do Corpo de Bombeiros é pequena? Isso, depende da cidade, depende do trânsito, do horário, mas o Corpo de Bombeiros, a partir do momento que entrou a ocorrência via 93, em 30 segundos a guarnição já está saindo do quartel, E dependendo da distância e do trânsito, do horário, aí varia, o nosso tempo-resposta. 10, 15 minutos, é um tempo médio hoje? É um tempo médio, 10 minutos. Para a chegada de uma ocorrência de gravidade. Outra questão em casa que chama a atenção, principalmente quem tem criança pequena em creche, nessa época está em férias, os pais, a gente sabe, que não se coloca dedo em tomada, mas a criança não sabe e acha aqueles buraquinhos o máximo. E muitas vezes vão tomar choques, isso pode causar queimaduras. Isso é um perigo que os pais devem ficar atentos? Tem. A criança, por natureza, ela é um ser curioso. Ela está descobrindo o mundo ainda. Então, ela vai querer fuçar, mexer em várias coisas. Uma delas é a tomada. Então, como nessa época do ano as crianças elas estão em maior tempo dentro de casa, a gente aconselha que os pais orientem a criança sobre o perigo dela estar mexendo nas tomadas, se for possível, isolar as tomadas, Evitar também, dentro de uma só tomada, colocar vários aparelhos domésticos, que isso também pode gerar algum curto-circuito. E também tem um outro perigo muito constante nessa época do ano, Nicolini, que são os fogos, Na verdade, fogo, A criança ela tem curiosidade por fogo. Então, ou seja, o fogão que esquenta o feijão, arroz, frito, bife, pode ser um perigo. Pode ser um perigo. Então, a criança ela tem curiosidade. Então, não deixar fósforos próximos de criança, não deixar a criança mexer no fogão. Quando estiver cozinhando, evitar que a criança esteja próximo, Quando estiver mexendo com algum forno. Por quê? Porque a criança ela tem curiosidade em mexer com fogo. Ela quer descobrir o que é o fogo, Então, a gente aconselha que os pais orientam as crianças sobre o perigo que é mexer com fogo e evitar deixar fósforos, isqueiros próximos de criança. Ainda há ocorrências do tipo da criança que coloca a mão no forninho quente, queima a mão, puxa um cabo de uma panela que está fervendo? Difícil ter esse tipo de ocorrência hoje, mas é um perigo, é um risco doméstico que deve ser evitado pelos pais. Agora, outra questão importante dessa época do ano é a linha com cerol. A gente falou aqui no começo da entrevista, o vento leve é propício para soltar papagaio. Quem que não gosta, quem que não fez isso?
né, na infância, e a gente vê a moçadinha de 8, 10, 12, que até os marmanjos de 14, 15 anos soltando pipa e muitas vezes com cerol. Algum tipo de punição? Eles estão correndo risco, além do perigo que levam para acidentes? Soltar pipas é uma brincadeira cultural no Brasil. Sim. Nessa época do ano de férias, a gente vê que a quantidade de crianças, de pessoas que começam a soltar pipas aumenta muito. Não há punição por soltar pipas, porém existe um risco muito grande em soltar pipas. Então nós orientamos para que os pais levem as crianças, orientem, falem com as crianças sobre os riscos de soltar pipas próximos de fiação, vias de trânsito rápido, onde a criança acaba se distraindo, pode vir a ser atropelada, e também sobre o risco da utilização do cerol. Cerol, que é uma mistura, né? Uma mistura entre pó de vidro com cola, que aliada à linha de soltar pipa acaba tornando-se um objeto altamente cortante. Uma navalha. Uma navalha. Podemos citar como uma navalha. E diante de ciclistas, motociclistas, ou até mesmo a própria criança, a própria pessoa que está soltando pipa, ela pode vir a se cortar utilizando essa linha com cerol. Então a gente orienta também que não utilize linha com cerol. Quando for soltar pipa, leve a criança para soltar em algum parque, algum horto, enfim, um local que esteja descampado e que não tenha perigo de vias rápidas e nem fiação. Até porque, além do perigo do cerol em acidentes, a questão da fiação, um curto-circuito pode acontecer e uma descarga pode ser fatal. Exatamente. Um curto-circuito diante de fiações elétricas é muito provável ocorrer, então nós orientamos para que também evite soltar pipas em locais que tenha bastante fiação. Talvez as principais ocorrências para fogos de artifício já tenham passado os finais de campeonatos de futebol, e a gente viu um esponcar de fogos em todas as cidades da região, com o Palmeiras, com o Corinthians, que foram campeões agora de títulos importantes, mas ainda tem muita festa julina acontecendo e tem muita gente que não sabe fazer festa sem soltar foguete. O que o bombeiro tem para falar? É lógico que os foguetes hoje são muito mais modernos e mais seguros do que há décadas atrás, mas é preciso todo cuidado, né? Sim. Soltar fogos de artifício, primeiramente, para comprar o fogo de artifício, a gente orienta que a pessoa ela compre em local, uma loja credenciada, uma loja que esteja regularizada perante os órgãos, né, como prefeitura, corpo de bombeiros, polícia civil, exército, enfim. E que compre um produto que tenha certificação de laboratórios como o Inmetro. Para soltar o fogo de artifício, orientamos que ele leia as instruções que vem na embalagem do fogo de artifício, tá? E não solte próximo de crianças, locais de grande aglomeração de público, tá? Não deixar a criança mexer com fogo de artifício. Se por acaso esse fogo de artifício vier a falhar, não tentar reutilizá-lo, tá? Deverá colocar num balde com água e quando for soltar, apontar para o céu, né? Apontar para cima para evitar que esse fogo de artifício venha a causar algum acidente com outra pessoa. Ou seja, todo cuidado é pouco, tome cuidado para não sofrer acidentes. Eu queria agradecer ao Tenente Lucas Alexandre Gonçalves, do Corpo de Bombeiros de Taubaté. Muito obrigado pela atenção com o Band Cidade. É isso, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O Band Cidade que volta no próximo sábado com mais uma entrevista aqui na nossa edição de sábado. Voltamos ao estúdio, Renato Dias. E é hora de saber como fica o tempo neste domingo em toda a região. O domingo será com poucas nuvens e o sol vai predominar na maior parte do dia em toda a região. As temperaturas estarão baixas, mínimas de 2 graus em Campos do Jordão, 8 em Lorena e 8 graus em Cunha. As máximas chegarão a 18 graus em Taubaté, 19 em Cruzeiro e 21 graus em Ubatuba. Música, dança e oficina de arte são algumas das atrações do SESC neste domingo. As atividades gratuitas começam no período da manhã. As informações com a repórter Brisa Albuquerque. A programação começa logo às 10 horas da manhã e conta com apresentações de dança, música e teatro. Tudo de graça. Eu converso agora com a Ana Cláudia Teixeira, ela é animadora cultural aqui do SESC de Taubaté. Então as atividades começam logo às 10 horas da manhã. O que vocês estão preparando para o pessoal? Às 10 horas da manhã teremos oficina Tinta da Terra, que vai utilizar pigmentos naturais do solo. Ao meio-dia teremos o show do Kiko Zambianchi. Antes do show teremos uma intervenção de dança com os Zumbi Boys. Eles vão fazer uma intervenção de break, de soul funk, muito bacana para o público. E às 4 horas da tarde teremos o espetáculo A Cuca Fofa de Tarsila, inspirado em Tarsila do Amaral. Um espetáculo infantil muito bonito, que mistura romance, um duelo.
O show do cantor Kiko Zambianchi amanhã ao meio-dia tem cobrança de ingresso? Não, é uma atividade totalmente gratuita, assim como o show do próximo domingo do Marcelo Nova, também gratuito. E quem quiser participar dessas atividades aqui do SESC durante o mês de julho, pode se inscrever na programação de férias? Pode sim, amanhã teremos as inscrições abertas, são turmas de manhã e à tarde, de terça a sexta. Crianças de 7 a 12 anos vão vivenciar atividades circenses, brincadeiras de rua, tudo com muita diversão. Qual o endereço do SESC de Taubaté? É a Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, no Esplanada Santa Terezinha. Muito obrigada pela entrevista. Brisa Albuquerque de Taubaté para o Band Cidade. E veja em instantes aqui no Band Cidade como foi o tradicional passeio de bebês em Campos do Jordão. Agora 7 horas e 11 minutos.